Olá, que bom! Estamos aqui mais uma vez para lermos a Palavra de Deus, para continuar a nossa leitura bíblica diária e ao final do ano termos concluído a leitura da Bíblia toda, né? Que bênção, hein? Muitos julgavam impossível, tá vendo como não é impossível? É totalmente possível, né? Hoje é dia 15 de novembro e nós vamos ler Ezequiel 31, 1 até Ezequiel 32, 32. Depois vamos a Hebreus 12, 14 até Hebreus 12, 29. Depois iremos ao Salmo de número 113, versículo 1 até 114, 8. Depois fecharemos com Provérbios, capítulo 27, versículos de 18 a 20. Diz assim aquela que é eterna, aquela que não muda, a palavra do nosso Deus. Ezequiel 31, 1. Em 21 de junho, no 11º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita essa mensagem ao faraó, rei do Egito, e a todas as suas multidões. Quem é comparável a você em grandeza? Veja a poderosa Assíria, que antes era como um cedro do Líbano, com lindos ramos que davam muita sombra e cujo topo alcançava as nuvens. Fontes profundas o regavam e o faziam crescer e ficar viçoso. A água corria em sua volta como um rio e fluía para todas as árvores do campo. Elevou-se acima de todas as árvores que haviam ao seu redor. Cresceu e deu ramos longos e espessos, pela fartura de águas em suas raízes. As aves se aninhavam em seus ramos, e os animais selvagens davam crias à sua sombra. Todas as grandes nações do mundo viviam sob seus galhos. Era forte e belo, com ramos amplos que se espalhavam, pois suas raízes eram profundas e chegavam às fontes de água. Nenhum outro cedro no jardim de Deus se comparava a ele. Nenhum cipreste tinha ramos como os dele. Nenhum plátano tinha galhos semelhantes. Nenhuma árvore no jardim de Deus era tão bela quanto ele. Fiz esse cedro tão lindo e lhe dei folhagem tão magnífica, que era ele o motivo de inveja de todas as árvores do Éden, o jardim de Deus. Portanto, assim diz o Deus soberano. Porque o Egito se tornou orgulhoso e arrogante, e se elevou acima de todos os outros, e seu topo chegou até as nuvens, eu o entregarei a uma nação poderosa, que lhe dará o que merece por sua maldade. Sim, eu já o rejeitei. Um exército estrangeiro, o terror das nações, o derrubou e o deixou caído no chão. Seus ramos estão espalhados entre os montes e os vales da terra, e todos que viviam à sua sombra foram embora, e o deixaram ali jogado. As aves pousam em seu tronco caído, e os animais selvagens descansam entre seus ramos. Que nenhuma árvore de outra nação exulte com orgulho de sua prosperidade, e que seja mais alta que as nuvens e muito bem regada, pois todas estão condenadas a morrer e a descer às profundezas da terra. Cairão na cova, como o resto todo de todo o mundo. Assim diz o Senhor soberano: quando a Síria desceu à sepultura, fiz as fontes profundas ficarem de luto, detive o curso de seus rios e sequei suas muitas águas, vesti o Líbano de preto e fiz árvores do campo murcharem, fiz as nações tremerem de medo ao som de sua queda, pois a enviei para a sepultura junto com todos que descem à cova, e todas as outras árvores do Éden, as mais belas e excelentes do Líbano, aquelas cujas raízes descem até as águas profundas e se consolaram nas profundezas da terra. Seus aliados também foram todos destruídos e morreram. Todas as nações que tinham vivido à sombra desceram à sepultura. Ó Egito, qual dessas árvores do Éden você comparará a sua força e sua glória?
Você também será lançado nas profundezas, junto com todas essas nações. Ficará caído no meio dos rejeitados, que morrerá a espada. Esse será o destino do Faraó e de todas as suas multidões. Eu, o Senhor soberano, falei. Capítulo 32, versículo 1. Em 3 de março, no 12º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, lamente pelo faraó rei do Egito e transmita-lhe esta mensagem. Vocês consideram um leão forte entre as nações, mas na verdade é um monstro marinho que se contorce em seus rios e se revolve a lama com seus pés. Portanto, assim diz o Senhor soberano: enviarei muitos povos para apanhá-lo em minha rede e arrastá-lo para fora da água. Lembrando que o Egito ele é considerado, o rio Nilo é considerado a fonte de vida do Egito. Sem água não tem vida. Então Deus usa também essa metáfora, sempre arrancando o faraó do Nilo, ou seja, tirando ele da sua zona de vida, de conforto. Versículo 4. Eu o deixarei jogado no chão, todas as aves do céu pousarão sobre você. Os animais selvagens de toda a terra devorarão até se fartar. Espalharei sua carne pelos montes e encherei os vales com seus ossos. Encharcarei a terra com o seu sangue. Ele cobrirá até os montes e encherá os desfiladeiros até a borda. Quando eu exterminá-lo, cobrirei os céus e escurecerei as estrelas. Taparei o sol com a nuvem e a lua não dará sua luz. Escurecerei as estrelas brilhantes lá no alto e cobrirei sua terra com trevas. Eu, Senhor soberano, falei. Perturbarei o coração de muitos quando levar a notícia de sua destruição a nações distantes que você não conheceu. Sim, causarei espanto em muitas terras e os reis ficarão aterrorizados ao saber do seu destino. Tremerão de medo quando eu agitar minha espada diante deles no dia de sua queda, pois assim diz o Senhor soberano. A espada do rei da Babilônia virá contra você. Exterminarei suas multidões com espadas de poderosos guerreiros, o terror das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito e todas as suas multidões serão vencidas. Acabarei com todos os seus rebanhos que pastam junto aos riachos. Nunca mais nem pessoas nem animais levantarão lama naquelas águas com seus pés. Então farei que as águas do Egito se acalmem e elas fluirão suavemente como azeite, diz o Senhor soberano. Quando eu destruir o Egito, despojá-lo de todos os seus bens e abater todo o seu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Sim, este é o cântico fúnebre que entoarão para o Egito. Que as nações lamentem pelo Egito, por suas multidões. Eu, o Senhor soberano, falei. Em 17 de março, no 12º ano, recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, lamente pelas multidões do Egito e pelas outras nações poderosas, pois eu as enviarei às profundezas da terra, junto com aqueles que descem a cova. Diga-lhes, ó Egito, acaso você é mais belo que as outras nações? Desça a cova e fique ali, entre os rejeitados. Os egípcios cairão junto com os muitos que morreram à espada, pois a espada está empunhada contra eles. O Egito, até suas multidões, serão arrastados para seu julgamento. Lá embaixo, no lugar dos mortos, líderes poderosos receberão o Egito e seus aliados com zombaria, dizendo: eles desceram, estão entre os rejeitados, entre as multidões mortas à espada. A Assíria está ali, cercada pelas sepulturas de seu exército, aqueles que foram mortos à espada. Suas sepulturas ficam no fundo da cova e estão cercadas por seus aliados. Causavam terror em toda parte, mas agora foram mortos à espada. Elão está ali, cercado pelas sepulturas, todas as suas multidões. Aqueles que foram mortos à espada
Causavam terror em toda parte, mas agora estão nas profundezas da terra como rejeitados. Sim, estão na cova, envergonhados, junto com aqueles que foram antes deles. Tem um lugar para deitar entre os mortos, cercado pelas sepulturas de todas as multidões. Em vida eles aterrorizavam nações, mas agora estão envergonhados, junto com outros na cova, todos eles rejeitados, mortos à espada. Meseque e Tubal estão ali, cercados pela sepultura de todas as suas multidões. Causavam terror em toda parte, mas agora são rejeitados por todos os mortos. São rejeitados, todos os mortos à espada. Não foram sepultados com honras, como seus heróis caídos que desceram ao lugar dos mortos, com suas armas, com seus escudos cobrindo o corpo e suas espadas debaixo da cabeça. Sua culpa está sobre eles, pois em vida aterrorizaram a todos. Também você, Egito, ficará ali esmagado entre os rejeitados, todos mortos à espada. Edom está ali, com seus reis e príncipes. Embora fossem poderosos, também estão entre os que foram mortos à espada, entre os rejeitados que desceram à cova. Todos os príncipes do norte, os sidônios, estão ali, como os outros que morreram. Causavam terror com sua força, mas foram envergonhados. Estão ali como rejeitados, com outros que foram mortos à espada. Estão envergonhados, junto com aqueles que desceram à cova. Quando o faraó e todo o seu exército chegarem, ficarão consolados, porque não foram os únicos que perderam suas multidões na batalha, diz o Senhor soberano. Embora eu tenha feito esse terror vir sobre todos os vivos, Faraó e suas multidões ficarão ali entre os rejeitados, que foram mortos à espada. Eu, o Senhor, falei. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Hebreus capítulo 12, versículos 14 até o 29 dizem assim. Vai lá no Novo Testamento. Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fique atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhe fossem dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Até mesmo um animal, até mesmo se um animal tocasse no monte, ele deveria ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é justo juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete: mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus.
Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Por isso, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Agora vamos ler o Salmo de número 113, versículo 1, volte lá. Nós vamos ler Salmo 113, 1 até 114, 8, que diz assim: Louvado seja o Senhor, sim, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louvem o nome do Senhor, pois o Senhor é engrandecido acima das nações e sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, coloca-os entre os príncipes de seu povo, dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor, aleluia. 114, 1. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou santuário de Deus, e Israel se tornou seu domínio. O Mar Vermelho os viu chegando e se abriu, e as águas do rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Que aconteceu, ó Mar Vermelho, para que se abrisse? Que aconteceu, ó rio Jordão, para que se recuasse? Por que, ó montes, saltaram como carneiro? Por que, ó colinas, saltaram como cordeiros? Estremeça, ó terra, na presença do Senhor, do Deus de Jacó, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude, sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. Aleluia! Provérbios capítulo 27, versículo 18 até o 20, diz assim: Quem cuida da figueira comerá de seus frutos, quem protege os interesses de seu senhor será recompensado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Misericórdia, né? Gente querida, esta é a palavra do Senhor para esse dia 15, e eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração, em especial ali aquela leitura de Hebreus, né? Que leitura linda, maravilhosa. E leia de novo, né? Leia de novo para você ser abençoado. Eu acredito que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Deus te abençoe e até amanhã na nossa leitura. Fique com Deus.